Saudações a todos. O vídeo de hoje foge um pouco dos padrões de conteúdo que eu coloco no canal, que é simplesmente sobre as aulas do semestre e disciplinas do eixo fundamental do direito. Hoje eu vou trazer um trecho de um texto que eu traduzi do Hans Blumenberg, que é bem interessante porque foi até uma recomendação da Sociedade Blumenberg na Alemanha, que foi fundada assim recentemente, em 2018. E é um texto que é um fragmento que está num livro chamado História em Conceitos. Isso faz um certo sentido porque é um pouco anedótico o modo como o Blumenberg inverte a expressão do título do livro, porque ele foi vinculado, de certo modo, no seu período de formação intelectual com a história dos conceitos, mas se afastou significativamente a partir da década de 70. Isso já estava muito claro no final da década de 60, com a própria certa crítica e certo pessimismo de pesquisas interdisciplinares, como que estava sendo conduzido na Alemanha naquela época, decorrente da participação e criação dele do grupo Poética e Hermenêutica, que ele participou só de 4 encontros, depois ele se afasta, mesmo sendo uma fonte recorrente para os autores desse grupo, e isso concomitante às discussões do dicionário histórico de filosofia, que eu sempre menciono quando é possível. Na verdade, sempre é possível. Eu só menciono quando eu conheço algum verbete que está relacionado à disciplina. Porque é a melhor obra de referência que se pode ter em filosofia, mesmo que com as suas limitações. Nenhuma obra tem, assim, não consegue dar conta de todos os âmbitos e campos com perfeição. Tanto que temas caros à tradição da filosofia analítica praticamente inexistem. É um dicionário tipicamente histórico, filosófico da tradição europeia continental. Enfim, o texto ele chama-se A Infecção como Metáfora Absoluta. Então, e antes de entrar no texto, eu vou fazer só um breve resgate para não parecer uma expressão um pouco estranha, porque o Blumenberg é um autor que trabalha na tradição pouquíssimo. Trabalhou, vamos colocar no verbo até no passado, porque qualifica melhor. Porque é uma passagem da filosofia dele, não propriamente ao que deveria representar o pensamento dele como um todo, que é a questão da metaforologia. E ele, no Paradigmas para uma Metaforologia, que é um texto publicado no Arquivos de História dos Conceitos, fundado pelo Erich Ruthacker, que foi um intelectual alemão do pós-guerra, que de certa forma incentivou e apoiou o Blumenberg no início da carreira intelectual. Ele foi convidado a participar de um congresso em 58 e ele publica esse texto, Paradigmas para uma Metaforologia, em 1960, que acaba sendo assim o primeiro programa explícito em diálogo com a história dos conceitos, que na verdade de certa forma implode a história dos conceitos desde o início, por isso nunca foi levado à sua radicalidade. Os organizadores dos dicionários históricos, tanto o Joachim Ritter quanto o Reinhard Koselleck, destacam que se fossem levar em consideração os campos metafóricos na análise das categorias filosóficas, seria impossível fazer dicionários. Enfim, mas é só para poder fazer essa relação com a metáfora absoluta, porque ele trata dessa questão em Paradigmas para uma Metaforologia. E lá ele vai dizer o seguinte, que essas metáforas absolutas são aquelas que são irredutíveis ao longo da história, não se dissolvem na conceitualidade. A conceitualidade não consegue substituir uma metáfora absoluta. E uma metáfora absoluta que ele coloca para isso naquele período é a metáfora da luz em relação à verdade. Por mais criticável que seja, e acima de tudo porque ele está consciente, se posicionando contra a leitura heideggeriana da liberdade da verdade enquanto aletheia. Então esse é um ponto que é importante. A filosofia do Blumenberg pode ser lida como
uma dissonância com o pensamento do Heidegger, em especial porque ele fica muito mais, na tradição, ele fica muito mais próximo do Husserl do que do próprio Heidegger. Então, é possível fazer uma leitura como respostas tácitas que o Blumenberg faz à filosofia de Heidegger. Ainda mais porque no texto de 1960, Heidegger está vivo, Blumenberg é novo. Ele, obviamente que ele não quis fazer nenhuma menção direta. Ele faz parte até da articulação de argumentos dele, nunca fazer oposições diretas. Só quando a leitura do texto é feita em camadas, você consegue perceber contra quem ele está se posicionando. Que é um trabalho muito interessante, que é uma espécie com um conjunto de dados que você consegue levantar e falar, inferir que ele está trabalhando com aquilo. Isso é muitas vezes, vamos dizer, confirmado por textos posteriores ou cartas. É um jogo filosófico muito interessante. Mas eu faço essa referência porque a infecção nesse, vamos dizer, testículo ficaria como uma metáfora absoluta. Ela não consegue, você não consegue substituí-la em uso na linguagem, simplesmente na linguagem conceitual. Ela tem uma força simbólica tão grande que ela foi utilizada retoricamente, no sentido do discurso, não do discurso da tradição retórica, mas um discurso muitas vezes erístico, como um modo de relação com certos fenômenos. Então, vou ler o texto. Foi uma experiência de traduzi-lo do alemão. Isso foi publicado inicialmente em jornal, esse livro História em Conceitos. Histórias em Conceitos. Ele foi publicado coletando textos que ele publicou no Frankfurter Allgemeine Zeitung e no Zürcher Zeitung, que era um jornal suíço. Ok? Então procedo com a leitura e aí a gente vai comentar alguns aspectos. O termo infecção indica a direção em que estamos interessados nela. A integridade da pessoa infectada é violada. Ela deve ser restaurada. O infector permanece no glacis da fortaleza. Isso lhe serve bem, ele não é a vítima da defesa em nenhum sentido razoável. Esta direção da visão teórica é antecipada no grande bacilo do pânico na virada do século. Em sua justa indignação contra o submundo agressivo do invisível, nenhum meio poderia ser afiado o suficiente, nenhum procedimento pedante o suficiente em sua severidade. Correspondendo ao aumento do espírito de luta, foram os triunfos que a palavra extermínio, a peste, a cólera, o tifo, a doença venérea, estava correta ao nomear. Quando a varíola se extinguiu em todo o mundo, a palavra extermínio foi mais uma vez usada, mas o ceticismo sobre a finalidade do que havia sido alcançado há muito tempo havia desaparecido. Pois o mundo dos patógenos provou ser astuto, ardiloso, ágil, capaz de aprender. Um adversário que havia sido subestimado quando foi preparado para a corruptibilidade cega de raiva. Essa linha de pensamento pode parecer como se a ideia de proteção da espécie, com a qual o mais zeloso dos onívoros melhora sua consciência, devesse ser estendida para baixo, para o reino microbiano e molecular. Também vista do fato de que, durante o curso da destruição por higiene e asepsia, os colonizadores benéficos dos intestinos e a epiderme também foram dizimados e muitas vezes tiveram que ser laboriosamente cultivados novamente. No entanto, eu não quero pressionar a ideia de proteção das espécies a este ponto. O importante, porém, é o dano teórico causado pelo domínio unilateral do conceito de infecção. Os micróbios que foram caçados, segundo o título de um famoso livro, não eram apenas inobserváveis no sentido instrumental óptico do seu nome. Eles permaneceram desapercebidos em seu funcionamento, enquanto apenas o micróbio morto fosse bom. Até o final do segundo milênio, o glorioso século da defesa contra a infecção, os micro-organismos como tais não eram levados a sério, pois seus efeitos podiam ser eliminados. Com
quase nada se sabia sobre como fizeram para causar seus efeitos patológicos. E certamente não sobre como conseguiram continuar indo além dos limites estabelecidos para eles. Foi somente quando a genética ganhou sua perspectiva técnica e teve que oferecer o cultivo interno microbiano de enzimas e proteínas de todos os tipos que os antigos bacilos se tornaram organismos com direito próprio à sua medida de teoria. Os seres humanos, por exemplo, infectados com malária, Plasmodium, agora pareciam ser um mero hospedeiro intermediário para os seres da mais alta habilidade de autopreservação, mudando sua forma e a arte de se esconder nos abrigos do corpo do hospedeiro. Lentamente, a nova articulação do antigo medo dos bacilos tornou-se mais concreta. Esses agressores puderam ser mais diversos em suas variantes e mais rápidos na formação de variantes do que o progresso farmacológico. Ou melhor, acompanhando o ritmo, pôde desenvolver seu repertório. Como sempre, no estado de espírito humano, a pura indeterminação e indeterminação das possibilidades do outro, como uma vez a onipotência, despertou uma terrível necessidade de salvação. Era preciso se preparar em geral para tudo, não primeiro para o inimigo que estava se tornando específico, e isso era melhor feito brincando com a natureza, pela magia do biótico em todas as suas formas de fortalecimento igualmente indeterminado, e supercura inventada por pessoas engenhosas. Mas ainda, no entanto, havia uma raiz de medo para intervir com as manipulações nesse já inconcebível, no entanto ineludível submundo, que, muito provavelmente, se reconciliaria deixando-o em paz. O que poderia ser retirado das infinidades desse potencial e um dia ser impossível de se manter nos laboratórios. O antigo horror do invisível tornara-se o do intangível, o que parecia ser bastante compreensível, mas que na medida da compreensão séria, rejeitava risivelmente todo o pensamento de superação do antigo extermínio. Esse caminho de salvação estava bloqueado, e os proclamadores dos caminhos e atalhos da salvação não pareciam tão sérios. Os reconciliadores com a natureza, que se deixaram curar, já se declarando experientes nas descrições do cargo, que não estaria inclinado a dizer: Deus abençoe a eles. Numa situação tão geral da relação humana com a natureza, as necessidades da alma parecem ser suficientemente grandes para não esperar muita atenção para a reflexão posterior, que, com a concepção final de extermínio da endemia, bem como da epidemia, uma das metáforas absolutas da época perdeu seu terreno e a sua plausibilidade analógica. Não se deve deixar de dar a última olhada no expoente da prática dessa metáfora moribunda, Hitler. Ele não era apenas a encarnação do medo de germes, como um indivíduo ocupado, com uma pessoa que tem, por exemplo, foi explodida por gases intestinais produzidos por bactérias e que, diante do seu estigma acústico, alcançou por todos os meios e estava à disposição de todo charlatão. Ele estava possuído, além de todas essas realidades e irrealidades, pela ideia de uma infecção fixa no sangue, uma infiltração de vida das pessoas supostamente entregues a ele para o resgate, de tal modo que só a ideia limite de higiene poderia trazer a cura, a de erradicar o infector. No terreno do cultivo da formação parcial, do monocrata, essa ideia de curandeiro disparou uma calamidade mortal que permanecera em seu germe inimaginável. Então vejam, esse texto é óbvio que ele tem assim, elementos que precisam ser esclarecidos para que faça certo sentido da sua escrita, mas também há o interesse que a gente pode ter em pensar esse texto no contexto atual. Um primeiro dado que é importante é que o Blumenberg ele foi proibido de estudar a partir de 1939, quando ele concluiu o ensino secundário no Ginásio Catarinense, porque ele era meio judeu, Halbjuden. E por isso ele não poderia frequentar universidades alemãs e teve que fazer uma solução alternativa. Foi estudar
teologia e filosofia com os jesuítas em Frankfurt e Paderborn, que são duas cidades alemãs. Ele fica lá mais ou menos até 43 e ele é convocado para trabalhos forçados. E inicialmente ele vai por influência do próprio dono da empresa em Lübeck, a Träger, que é uma empresa que até hoje existe, que mexe com vírus e tal, que trabalhava para o nacionalsocialismo, e os dirigentes eram do partido. E ele foi protegido pelo dono, e depois ele foi, mais uma vez, requisitado para outros trabalhos forçados, mais distantes, e por pressão do Dreger, ele voltou ainda para Lübeck em 44. Já próximo do fim da guerra, ele acaba se escondendo da casa da família da futura esposa dele, no terraço, e com isso consegue, vamos dizer, se salvar durante a Segunda Guerra Mundial. Lógico que isso é uma experiência de vida extremamente impactante. E, vamos dizer, agora que os biógrafos da obra dele estão explorando esses elementos, porque qual relação que isso tem com a própria filosofia dele. Lógico que isso aqui nem é o momento, sempre me desperta questões quanto à própria relação da antropologia filosófica do Blumenberg com as diversas cavernas. E assim, é inegável fazer uma comparação do texto com o contexto da pandemia, porque alguns discursos surgem exatamente sobre a figura dessa infecção através do vírus, enquanto um jogo político muito, muito peculiar, que poderia ser lido numa categoria que o Blumenberg coloca, que é a categoria da pré-figuração. Uma categoria de análise histórica, do que ele chama de fenomenologia histórica. Isso vai ter um texto que ainda não foi publicado em português, só em alemão. Prefiguração do trabalho ao mito, era uma parte do livro sobre trabalho sobre o mito. Essa é uma tradução que será possível, né? Trabalho sobre o mito. Que ele retirou do livro, que foi publicado em 79 e ficou impublicado, foi publicado em 2017, salvo engano. E essa categoria é muito interessante, porque ele vai colocar que em certos momentos da história existem a figuração e posteriormente uma pré-figuração. No seguinte sentido, ela retoma a figuração de forma a demonstrar, seria mais ou menos a ideia que a história se repete primeiro enquanto verdade, depois enquanto erro. Essa é uma leitura possível. Mas ele vai colocar, isso aqui é interessante poder pensar como que ele articula os textos no início da virada do século XX, e a Alemanha é muito forte, principalmente com Robert Koch, que foi um médico, um prêmio Nobel, que desenvolveu a vacina para tuberculose, mas antes disso ele tinha descobrido o bacilo da cólera. Então, há uma discussão muito forte na filosofia da ciência, na história das ciências, que é uma coisa que interessa muito ao Blumenberg, que ele vai reler isso, como que a escolha desse inimigo invisível depois foi prefigurada no âmbito político, porque aí fica as tensões entre a escolha desse inimigo inicialmente invisível, mas que depois se torna visível por uma certa acusação de cunho ideológico político dentro do nacionalsocialismo. O texto, obviamente, foi escrito na década de 80, né, não tem nenhuma relação com a pandemia, ele nem fez nenhuma relação aqui diretamente explícita, tem assim, indireta, a gripe espanhola, que afetou praticamente todos os países europeus. Mas é interessante pensar que ainda hoje essa metáfora moribunda, ela retoma a sua presença. Os discursos mais reacionários podem exatamente invocar a ideia do extermínio da infecção através de formas, obviamente, não tão radicais como do passado, mas que geram uma certa querela ou animosidade contra certos grupos. E vejam que isso eu não estou falando do contexto brasileiro, estou falando do contexto mundial. Em alguns países orientais,
relatando, por exemplo, oposição a estrangeiros que poderiam estar voltando com a infecção para a China, por exemplo, como foi o caso de certas populações sul-americanas e até africanas que estavam lá, casos que foram relatados na mídia. Então, essa imagem, essa metáfora da infecção enquanto metáfora absoluta, ela vamos dizer, ela se tornou, com ele mesmo nome, uma metáfora moribunda, mas que volta. Isso talvez é um dos caracteres da linguagem metafórica e da linguagem mítica que está presente no Blumenberg, que ele vai colocar exatamente a questão da significância, como que essas categorias elas possuem uma significância que elas retomam historicamente conteúdos muito, muito importantes para poder repensar certos fenômenos históricos. Que se fosse há 2 anos atrás ou 1 ano atrás, se alguém invocasse esse texto enquanto uma reflexão interessante, passaria desapercebido, porque a experiência recente, mesmo com H1N1 ou o SARS, não foi tão impactante no imaginário internacional quanto a da atual pandemia do coronavírus. Foi uma recomendação da Sociedade Blumenberg, como é um texto que não tinha em português. Fiz questão de traduzir para minha diversão, e aí eu faço essa referência. Vou deixar o texto como link na descrição, se alguém tiver interesse. Obviamente não é a versão final, eu não revisei ad infinitum. Eu desisti de ficar revisando o texto o tempo todo, porque é um trabalho que ele pode ser muito longo, no final das contas, mesmo o texto sendo bastante curto. Perfeito? Então fica a recomendação. Blumenberg é um autor que aparece de vez em quando nas aulas, nas suas leituras, e é extremamente interessante. É uma pena que nós temos tão pouco sobre ele em língua portuguesa. Então, até breve.